Essa aula vai ter duração de 40 a 50 minutos, como uma aula normal. Espero conseguir hoje apresentar para vocês todo o processo legislativo referente à criação de leis ordinárias e leis complementares. Tá certo? Então, a aula de hoje diz respeito ao processo legislativo para a criação de leis ordinárias e leis complementares. Só para não começar a aula sem fazer um rápido resgate daquilo que a gente já viu nas aulas passadas, eu vou recordar com vocês que nós estudamos na aula passada de Constitucional 4 tudo o que dizer respeito ao processo para aprovação de emendas à Constituição. E estudamos especificamente nesse processo para a construção de emendas os limites que são impostos ao poder constituinte derivado de reforma. Vimos que há limites formais ou procedimentais, limites circunstanciais, limites materiais e alguns falam inclusive em limites temporais. Isso é muito importante para a gente poder debater em torno dessas questões. E vimos também, né, que o processo para a elaboração de emendas tem peculiaridades, porque há fases que existem no processo de elaboração de leis ordinárias e complementares que não estão presentes na fase, no procedimento para a elaboração e aprovação de emendas à Constituição. Eu me refiro especificamente às fases, né, de sanção e de veto que integram, como eu disse para vocês, a fase constitutiva do processo legislativo. Então, eu queria indagar a vocês, diante de tudo aquilo que nós estudamos na aula passada, se restou alguma dúvida em relação a esta explicação, né? A explicação referente ao processo para a criação de emendas à Constituição. Tem alguma dúvida, alguma questão que vocês acham que poderia ter sido melhor abordada, ou a gente pode seguir adiante? Me dá uma resposta aqui, por favor. Tem alguma dúvida? Não? Se sim, qual? Para a gente poder avançar. Podemos seguir por mim. Podemos seguir. Beleza. Então vamos seguir. Hoje eu vou falar disso aqui, ó. Vou compartilhar a tela com vocês. Hoje eu vou falar do processo legislativo para a criação das leis ordinárias e das leis complementares, que é também conhecido como processo legislativo ordinário. Vocês vão ver que existe o processo legislativo extraordinário também, que é um processo legislativo encurtado a pedido do presidente da República. Mas eu vou falar primeiro do processo legislativo ordinário. Acredito que a aula de hoje vai ser toda ela gasta com a explicação do processo legislativo ordinário. São muitos artigos, mas a explicação é, em certa medida, até bem simples. Meus caros, entendam. Diferentemente da aprovação de emendas, a aprovação de leis ordinárias e complementares, ela demanda um turno de votação nas duas casas do Congresso, um turno de votação na Câmara dos Deputados e um turno de votação no Senado Federal. A casa que inicia a deliberação é chamada de casa iniciadora e a casa que faz a revisão do projeto é a casa revisora. Perfeito? Essa é a primeira questão. Segunda questão, e aí eu queria que vocês abrissem a apostila de vocês novamente na página 11, naquele documento, naquele material que eu mandei para vocês, página 11. Eu acho que eu estou com ele aqui também. Deixa eu abrir. É esse aqui, ó. Isso aqui que eu quero que vocês olhem. Nós vamos, no estudo do processo legislativo para a criação de leis ordinárias e leis complementares, seguir essa lógica aqui, ó. A lógica das fases do processo legislativo. Por quê? Porque para a criação de leis ordinárias e complementares, essas fases estão todas presentes. Então, dentro da fase de iniciativa, obviamente, a gente tem a iniciativa, mas a gente tem peculiaridades em relação àquilo que nós estudamos em relação à iniciativa para a apresentação de propostas de emenda à Constituição. E eu vou estudar isso com calma. Nós temos discussão, votação, sanção e veto, o que a gente não viu nas propostas de emenda à Constituição. E nós temos promulgação e publicação, e algo que eu vou, nessa fase agora, explicar com um pouco mais de detalhe. Pois bem, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, deixa eu
Vou deixar aqui e vou voltar para esse ponto. A primeira questão que eu queria que vocês entendessem é que a fase de iniciativa, ela diz respeito a quem pode apresentar projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar. Eu vou ler o artigo 61 com vocês e depois vou projetar a tela de novo para explicar em detalhes aquilo que está ali. Então, por favor, peguem as constituições de vocês, abram para mim no artigo 61 da Constituição. Nós já estudamos o artigo 60, agora vamos estudar do artigo 61 até o artigo 69, pulando, obviamente, o artigo 62, que é o artigo das medidas provisórias. Combinado? Então vamos lá. Eu acho que todos vocês já devem estar com a Constituição em mãos. Então vamos lá. Diz assim o artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Aqui você ainda pode acrescentar o Defensor Público Geral, porque se você for lá no artigo 134, que fala da Defensoria Pública, vocês vão ver que é assegurada à Defensoria Pública a iniciativa dos projetos de lei que digam respeito à instituição. E por conta disso, ela vai fazer, né, ela vai promover a iniciativa dos seus projetos por meio do chefe da instituição, que é exatamente o Defensor Público Geral. No âmbito da DPU, o Defensor Público Geral da União, no âmbito das DPS, os Defensores Públicos Gerais dos Estados. Tá? Em relação a essa questão, como eu disse para vocês, vocês podem conferir tanto no artigo 134, parágrafo 1º, tá? Quanto no parágrafo 2º, tá? E também no parágrafo 4º, principalmente, que faz uma analogia em relação ao que acontece em relação ao Poder Judiciário, e é exatamente esse parágrafo 4º que diz respeito à iniciativa de leis para a carreira. Bom, agora chegou um monte de gente. Bom, então, entendam, a primeira coisa que vocês precisam saber em relação à proposta, né, de projeto, a apresentação, a iniciativa de projeto de lei ordinária ou complementar, é que, diferente das emendas à Constituição, aqui um único parlamentar, ele pode apresentar projeto de lei, que os poderes têm autonomia para enviar projetos de lei. Eu me referia especificamente ao Poder Judiciário e ao Poder Legislativo, mas obviamente também ao Poder Executivo, porque o Presidente da República pode fazer, ele pode apresentar proposta, né, iniciativa de projeto de lei ordinária ou complementar. Então, por conta disso, a gente faz uma divisão, que é uma divisão didática importante. Vejam, quando a gente está falando da iniciativa, a gente está falando sobre quem pode apresentar projeto de lei. E nós temos aqui algumas possibilidades. Eu ainda não falei da iniciativa popular, mas vou falar daqui a pouquinho. Vou pedir para vocês abrirem lá no 61, parágrafo 2º. Olha só, diz assim o parágrafo 2º do artigo 61. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, diferentemente da proposta de emenda à Constituição, com relação à proposta, né, ao projeto de lei, a gente tem expressamente na Constituição a previsão de que é possível um projeto que se inicie por meio de iniciativa popular. Só que esse projeto tem que ser subscrito, como o próprio parágrafo diz, por 1% do eleitorado nacional, e esse 1% do eleitorado nacional não pode ser concentrado em apenas uma unidade da federação. Aqui, ó,
ele tem que ser distribuído por pelo menos 5 estados, e em cada um deles você tem que ter pelo menos 0,3% dos eleitores. Perfeito? Há uma necessária distribuição dos eleitores, dos cidadãos que subscrevem esse projeto. Para comprovar a cidadania, você tem que apresentar o título de eleitor. Mesma coisa aqui que se aplica para a subscrição de ação popular. Tá? O cidadão aqui comprova a sua cidadania com o título de eleitor. Pois bem, diante disso, nós temos uma iniciativa que é comum ou concorrente, que é do artigo 61, ou seja, várias autoridades podem apresentar projeto de lei ordinária e projeto de lei complementar. É comum ou concorrente porque todos eles podem apresentar o projeto de lei. Não há uma prerrogativa de um apenas. É claro, cada um apresentará o projeto de lei naquelas matérias que disserem respeito às instituições que eles representam, ou que forem matérias que tenham alguma correlação com o exercício das atividades que eles desempenham. Mas, de toda forma, todos eles exercem a competência para apresentar projeto de lei ou proposta de lei. Então, até aqui, vocês entenderam? É isso que diz, é isso que significa fase de iniciativa, a competência comum ou concorrente para apresentar projeto de lei. Entenderam isso? Deixa eu voltar aqui para mim. Todo mundo entendeu? Me dá um retorno para a gente passar para a iniciativa reservada. Todo mundo entendeu, gente? Coloca aí para mim. Sim? Não? Entendido. Sim? Mais alguém? Todo mundo entendeu. Então, vou projetar de novo. Olha aqui. A segunda possibilidade é a iniciativa reservada ou privativa. Essa aqui, meus caros, é aquela que é depositada em apenas uma autoridade. Por exemplo, o presidente da República, ele tem reserva de iniciativa de projetos de lei que digam respeito a algumas matérias específicas, e elas estão previstas expressamente na Constituição, no parágrafo 1º do artigo 61. Então, acompanhe a leitura comigo. Diz assim o parágrafo 1º do artigo 61. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que... Olha só, deixa eu voltar aqui para mim. Eu vou explicar uma coisa antes de avançar na leitura. Se a proposta de lei é reserva, se a reserva de iniciativa é concentrada em uma autoridade, ou seja, se só essa autoridade pode apresentar projeto ou proposta de lei, da mesma aqui, isso significa que, se a lei for aprovada e o conteúdo dessa lei estiver em consonância com o conteúdo da Constituição, ou seja, ela não ofender a Constituição, mas ela for apresentada na fase de iniciativa por uma autoridade diferente daquela a que a Constituição atribui competência para iniciar o processo legislativo, essa lei terá vício formal de inconstitucionalidade. Entenderam? Então, quando a gente fala que há reserva de iniciativa para determinadas matérias, o que a gente está querendo dizer é que só aquela autoridade pode apresentar projeto de lei sobre aquela matéria. Um cuidado tem que ser tomado aqui. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, essa reserva de iniciativa, que está aqui no parágrafo 1º, ela se aplica quando a gente estiver falando de projeto de lei e não para projeto de emenda à Constituição. Então, por emenda à Constituição, você poderia tratar de assuntos que, em tese, estariam aqui no parágrafo 1º. O exemplo claro disso foi a alteração das atribuições da Defensoria Pública com a ampliação da instituição, com a criação de um tipo próprio, com o reconhecimento dos princípios institucionais que decorreram da emenda constitucional número 80, tá? Número 80 de 2014. Essa emenda à Constituição foi proposta por parlamentares e a Presidência da República impugnou essa emenda à Constituição por considerá-la inconstitucional. O Supremo entendeu que ela é constitucional e eu vou ler essa decisão mais adiante. Então, para fechar a explicação aqui, se eu estou falando de proposta de lei, bom, em proposta de lei, ordinária ou complementar,
eu tenho a reserva de iniciativa em relação a algumas autoridades. Se esta reserva não for respeitada, a lei que for aprovada padece de um vício de inconstitucionalidade formal, um vício na sua iniciativa. Entenderam isso? Sim ou não? Qual o vício mesmo? Formal de iniciativa. Pegou, Sandra? Bernardo, posso entender? Peraí, pegou, a Sandra pegou. O Vitor está perguntando aqui, deixa eu abrir o chat, Vitor. Peraí. Só um minutinho. Bernardo, posso entender toda lei complementar como aquela que não inova o ordenamento jurídico? Não, não. Toda lei inova o ordenamento jurídico, seja ela complementar ou ordinária. Lei complementar é aquela lei a que a Constituição reservou determinadas matérias e, mais do que isso, que para sua aprovação exige, na fase de votação, um quórum qualificado. Um quórum esse que é de maioria absoluta e não de maioria relativa dos membros da casa. Então, quando a gente vai falando de lei complementar, a gente está falando de uma lei como qualquer outra, só que ela é complementar. Isso significa, ela só vai ser utilizada para determinadas matérias. Vou te dar um exemplo, Vitor. Se você for ao artigo 146 da Constituição, se você for ao artigo 146 da Constituição, abre lá para mim. 146. Diz assim: cabe à lei complementar dispor sobre conflito de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, Distrito Federal e municípios. Tem outras matérias aí. Veja, essa matéria só pode ser tratada por lei complementar. Se, e apenas se, veja, se e apenas se essa matéria fosse tratada por lei ordinária antes da promulgação da Constituição, você poderia ter o efeito da recepção dessas normas, porque elas são compatíveis com a Constituição em termos materiais, mas nessa parte, a lei ordinária seria recepcionada com status de lei complementar. Mas isso é uma exceção, porque a gente está falando do fenômeno da receptividade das normas anteriores à Constituição. Significa dizer, todas as vezes que a gente tiver uma lei complementar, a gente está falando de uma lei a que a Constituição expressamente reservou para a lei complementar e cuja aprovação depende do quórum qualificado de maioria absoluta. Certo? Então, se é lei, inova o ordenamento jurídico. Sempre. Tá bom? Entendido? Você colocou um beleza aí, acho que entendeu, né? Bom, vamos adiante. Ok. Vamos voltar aqui para o parágrafo 1º do artigo 61. Olha só o que diz o parágrafo 1º do artigo 61, meus caros. Diz assim, ó. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que, ou seja, só ele pode apresentar projeto de lei sobre essas matérias. Fixem ou modifiquem o efetivo das Forças Armadas. 2. Disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento da sua remuneração. B. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. C. Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadorias. D. Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Letra E. Criação e extinção de ministérios, órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6. Ele pode fazer, de acordo com o 84, inciso 6, a extinção dos órgãos que estiverem vagos por meio de decreto autônomo. Essa é uma ressalva que o 84, inciso 6, estabelece para ele, tá certo? Depois a gente vai lá no 84, inciso 6. Aliás, vamos lá agora, 84, inciso 6. Diz assim, compete privativamente ao presidente da República, inciso 6, e dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa, nem a criação ou extinção de órgãos públicos. E B, extinguir funções ou cargos públicos quando vagos. Perfeito? Joia. A última aqui, ó, a penúltima. Não, a última mesmo, letra F.
dispor, né? Ele tem a reserva de iniciativa para apresentação de projeto de lei que disponha sobre militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Pessoal, uma coisa importante. Em relação à linha D, existe uma grande discussão. Por quê? Porque a gente está falando do Ministério Público e da Defensoria Pública. Não é isso? Se a gente está falando do Ministério Público e da Defensoria Pública, a gente está falando de instituições autônomas. E instituições autônomas que têm como uma das facetas da sua autonomia a possibilidade de apresentação de projeto de lei que diga respeito à carreira. E se vocês forem, por exemplo, o artigo 128, parágrafo 5º, abre lá para mim, 128, parágrafo 5º. Ele vai dizer exatamente o seguinte, ó, 128, parágrafo 5º. As leis complementares da União dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão organização, atribuições e estatuto de cada Ministério Público, observado relativamente aos seus membros. Aí vai estabelecer uma série de normas que tem que ser observadas em relação aos membros do Ministério Público. O mesmo se aplica ao parágrafo 4º do artigo 134 para a Defensoria Pública. Olha só, são princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, indivisibilidade e independência funcional, aplicando-se também no que couber o disposto no artigo 96 e no inciso 2 do artigo 96 da Constituição, que, por sua vez, diz respeito à iniciativa de lei para tratar, por exemplo, de cargos e de questões relacionadas às suas respectivas carreiras e assim sucessivamente em relação ao Poder Judiciário. Veja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o artigo 61, parágrafo 1º, a linha D, ele contém algo que a própria Constituição diz. A Constituição, ela tem uma antinomia que está presente desde a sua origem, ou seja, que foi previsto assim na Constituição a partir do poder constituinte originário, ou seja, uma antinomia que está lá e que não pode ser resolvida com base na lógica de uma temporalidade das normas ou com base na ideia, né, de que uma norma posterior derrogaria a norma anterior. Vê. A gente está se referindo especificamente ao 61, parágrafo 1º, a linha D, e ao 128, parágrafo 5º. O que o Supremo diz? O Supremo diz assim, essa antinomia, como nós estamos falando de duas normas constitucionais originárias, ela é resolvida da seguinte forma. Você pode ter a proposta sendo apresentada pelo presidente da República ou pelo procurador-geral da República. O que você não pode ter é outro agente público, por exemplo, um parlamentar, apresentando projeto de lei sobre essas matérias. É a interpretação que o Supremo dá para resolver essa antinomia. Em relação à Defensoria Pública, aí pesa uma discussão muito grande. Por quê? Porque a alteração do dispositivo da Defensoria é fruto de emendas à Constituição. É fruto de emenda à Constituição. E aí a gente vai ter que discutir, né, se a gente está diante de uma cláusula pétrea ou não. E se não está, teoricamente, o 134, parágrafo 4º, teria derrogado implicitamente o parágrafo 1º, a linha D, na parte que trata da Defensoria em relação ao presidente da República. Mas essa é uma discussão que vai dar pano para manga. E não há nenhuma posição consolidada acerca do assunto. Há quem diga até, seguindo a lógica que existe em relação ao que foi interpretado pelo Ministério Público, que a preferência deveria ser dada ao chefe da instituição, ou seja, ao defensor público geral, porque ele saberia melhor quais são as questões importantes em termos institucionais. Entenderam toda a celeuma aqui? Podemos avançar? Me responde. Vocês entenderam essa discussão? Ela é bastante complexa. Me dá um feedback. Sim, não, entendi, não entendi, porque eu vou projetar uma tela aqui para vocês agora. Vamos lá, pessoal. Me dá um retorno aqui. Vocês entenderam? Sim, ok. Então vamos adiante. Olha aqui, eu projetei novamente a tela. Eu acabei de falar com vocês sobre a iniciativa reservada. No material que eu passei para vocês, eu fiz questão de explicar tudo isso que eu acabei de falar de uma forma pormenorizada. Olha só, falei da iniciativa comum,
né, todos os agentes que podem apresentar o projeto de lei. Falei da iniciativa reservada ou privativa. Destaquei as propostas de lei que são de iniciativa reservada do presidente da República. Há propostas de lei que são de iniciativa privativa ou reservada da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Tribunal de Contas, que estão previstas nos respectivos artigos. Olha aqui, ó, 51, inciso 4 e 52, inciso 13, respectivamente. Em relação ao TCU, aplica-se o 73 combinado com o artigo 96. Todas essas matérias interna corporis, tá certo? E que digam respeito ou à instituição do Tribunal de Contas ou à Câmara dos Deputados ou ao Senado Federal. Mais adiante, né, falei com vocês que os órgãos do Poder Judiciário também podem apresentar propostas de lei que digam respeito às carreiras atreladas ao Poder Judiciário, tá? São aquelas hipóteses em que o Constituinte reservou aos órgãos do Judiciário a prerrogativa de apresentar projeto de lei. 93, 96, 96.2, e depois eu peço para vocês lerem esses artigos, tá? Iniciativa privativa do Ministério Público, o 127, parágrafo 2º e o 128, parágrafo 5º, nós lemos o 128, parágrafo 5º, iniciativa privativa da Defensoria Pública, 134, parágrafo 1º a 4º. E aí eu fiz uma observação importante aqui, ó, foi aquela que eu acabei de mencionar, tá vendo? O STF reconheceu uma impropriedade terminológica nessa antinomia entre o 61, parágrafo 1º, a linha D, e o 128, parágrafo 5º. Mas ele resolveu isso com a seguinte interpretação: aqui você só veda, você só proíbe a iniciativa parlamentar. Então, tanto o presidente quanto o PGR podem apresentar proposta de lei sobre essas matérias. Para concluir essa parte da iniciativa, lembra que eu falei de uma decisão da Defensoria Pública, ou melhor, uma decisão sobre a Defensoria Pública do Supremo Tribunal Federal, que dizia respeito a emendas à Constituição? Pois bem, na verdade, eu falei emenda constitucional número 80, mas era a emenda constitucional número 74, tá, de 73. E o Supremo julgou essa emenda constitucional. E a ratio decidente foi essa aqui, ó. É possível que emenda à Constituição, proposta por iniciativa parlamentar, trate das matérias previstas no 61, parágrafo 1º. Por quê? Porque, segundo o Supremo, as regras do 61, parágrafo 1º, não são aplicáveis a projeto de emenda à Constituição, só a projeto de lei complementar ou lei ordinária. Isso significa, gente, que quando a gente lê o 61, a gente não pode fazer uma interpretação extensiva, a gente tem que fazer uma interpretação restritiva, tá certo? Essa decisão é muito importante, eu queria que vocês memorizassem também. Aí tem uma discussão aqui sobre quem deveria apresentar, né, o projeto de lei sobre a carreira, quando a gente estiver falando da Defensoria Pública. Eu vou passar essas questões, porque são muito específicas para o concurso de defensor, e falei também do projeto de lei de iniciativa popular. O projeto de lei de iniciativa popular, gente, está previsto no artigo 61, parágrafo 2º, tá? Uma questão importante aqui, né, que vocês devem memorizar, é que não basta que um cidadão apenas subscreva o projeto, tá? A discussão sobre aquele projeto de lei, se ele integrar, né, ou melhor, se ele cumprir os requisitos que nós vamos ler mais uma vez daqui a pouquinho, que esse projeto de lei se inicie na Câmara dos Deputados. Ele sempre se inicia na Câmara dos Deputados. Aliás, essa é uma regra. Nós vamos ver que só vai se iniciar no Senado excepcionalmente, tá? Bom, em regra, apenas quando for proposta por um senador. O resto começa sempre na Câmara dos Deputados. Isso está previsto na Constituição. Regimentalmente, existe a possibilidade do Senado pedir o projeto de lei começar no Senado. Mas essa é uma discussão que extrapola a nossa aula de hoje, mas existe essa possibilidade. Agora, na Constituição em si, só é essa possibilidade. Quando o projeto for apresentado por senador, começa no Senado. Salvo nesse caso, o Senado vai ser a casa revisora, tá certo? Bom, então, se é assim, o projeto de lei de iniciativa popular, em tese, começará na Câmara dos Deputados, né, que será a casa iniciadora. Bom, aqui eu coloquei um esquema para vocês entenderem didaticamente o projeto de lei de iniciativa popular. A iniciativa é popular, ela não é de um parlamentar, ela não é do presidente, ela não é do
do ministro do Supremo, ela não é do PGR, ela não é do DPG, ela é de quem? Ela é popular. Ela é popular de que forma? Apresentação de projeto de lei ordinário complementar à Câmara dos Deputados, em que você tem uma porcentagem de assinaturas para que esse projeto de lei possa começar a ser discutido. Esse projeto de lei vai ser subscrito por, no mínimo, 1/3 do eleitorado nacional. Por isso que eu falei, tem que apresentar o quê? Título de eleitor para comprovar a cidadania ativa, tá certo? Na hora de subscrever o projeto. Mais do que isso aqui, ó. Como deve estar disposto esse 1% do eleitorado nacional? Você pode concentrar num lugar só? Não, não pode. Tem que estar distribuído em pelo menos 5, o quê? 5 unidades da federação. E mais do que isso, 5 estados da federação, tá? Que fique bem claro, não pode ser 5 municípios, não, tá? E em cada um deles, você tem que ter assinaturas, o quê? Que devem corresponder a pelo menos 0,3% dos seus eleitores, para você ter, de fato, um projeto de lei que tenha âmbito nacional. Perfeito? Entenderam essa lógica? Sim? Posso voltar para mim aqui? Me dá um feedback aqui, pessoal. Vocês entenderam? Ok, entenderam. Sim, joia. Então, nós acabamos a fase da iniciativa. Perceberam? É bem diferente a fase da iniciativa do projeto de lei para a fase de iniciativa da proposta de emenda à Constituição. Aqui nós temos uma abertura muito maior do que nós temos em relação ao projeto de emendas à Constituição. A proposta de emenda à Constituição, melhor dizendo. Aí nós passamos à fase da discussão. Então vamos lá, deixa eu projetar aqui para vocês. Eu estou projetando porque é muito detalhe e só ficar falando eu acho que tem a chance de vocês se perderem. Então vamos lá. Nós acabamos a fase de iniciativa. Vocês viram, tem iniciativa comum ou concorrente, iniciativa privativa ou reservada e iniciativa popular. Joia. Agora vamos falar da fase constitutiva. Na fase constitutiva, eu vou falar da discussão do projeto, quando ele ganha corpo, da votação e da sanção ou veto. Beleza? Então vamos devagar, né, tratar de cada um desses assuntos. Bom, a fase de discussão é uma fase em que a gente possibilita a casa em que vai se iniciar a votação o acréscimo de conteúdos naquele projeto que foi apresentado, a alteração de conteúdos em relação àquele projeto que foi apresentado, ou, em síntese, apresentação de emendas ao projeto. Não confundam essas emendas com a emenda à Constituição. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está falando de emendas ao projeto. Você pode, inclusive, substituir um projeto que foi apresentado na casa por outro. Isso é muito comum quando a gente tem o quê? Projeto de lei de iniciativa popular. Quando eu estou dando aula presencial, eu sempre faço essa pergunta. Olha só que pergunta capciosa. Vocês conhecem alguma lei que foi objeto de proposta de iniciativa popular, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, após a discussão após a apresentação desse projeto, por meio de iniciativa popular? Vocês conhecem alguma? Me dá um retorno aqui. Quem conhece, pode falar para mim. Tem alguma que vocês sabem, né, que foi fruto de iniciativa popular? Ficha limpa? O Vitor falou exatamente o que eu esperava ouvir. Olha só que coisa curiosa. Muita gente acha que sim, mas não. Não porque, de fato, você teve uma deliberação nas ruas, né, sobre a lei da ficha limpa, você teve uma série de assinaturas que foram colhidas e você teve um projeto que conseguiu esse número de assinaturas e foi enviado para a Câmara dos Deputados. Só que o projeto que foi votado e aprovado foi fruto de um substituto na casa. Então não era aquele projeto originário da iniciativa popular. Ela, por assim dizer, desencadeou o processo, mas o projeto que veio a ser votado não foi o de iniciativa popular. Tá certo? Recentemente teve uma outra tentativa, né? A lei de combate à corrupção do MPF. Lembra disso? Lembra desse? As 10 medidas? Bastante panfletário, diria eu. Das 10 medidas, você tinha 2 que eram defensáveis, as outras bastante complicadas de serem defendidas em termos de constitucionalidade. Não foi à frente, né? Não foi adiante. Assim. Eles escolheram as assinaturas e tal, chegou no Congresso, o Congresso alterou. Vocês sabem disso. Então, te dando a resposta aqui, nós não temos até hoje um projeto de lei que foi aprovado sem sofrer alterações substanciais na casa e que foi apresentado originalmente por meio de iniciativa popular. Perfeito? Bom, então vamos adiante.
Vamos adiante. Então, na fase de discussão, nós temos a possibilidade, então, de acrescentar detalhes, de mudar, né, a redação de artigos, de acrescentar artigos, de mudar o conteúdo daquele projeto que foi apresentado, dando a ele corpo antes da sua votação. Só tem uma peculiaridade aqui, ó. Em algumas situações, as emendas são submetidas a certos limites. Que limites são esses? Se a proposta de lei é de iniciativa reservada de uma determinada autoridade, olha só. Em primeiro lugar, a emenda não pode majorar a despesa prevista no projeto de lei. Essa é a primeira, vamos falar, limitação às emendas quando o projeto de lei tem iniciativa reservada a uma autoridade. As emendas não podem o quê? Majorar a despesa prevista no projeto de lei. E a segunda limitação é que ela deve possuir pertinência temática com o projeto inicialmente apresentado. Deixa eu explicar isso aqui. Veja bem, não alterar, não majorar a despesa é até o intuitivo. Porque imagina, eu estou aqui apresentando um projeto de lei para a criação de cargos. E eu tenho uma previsão ali orçamentária para embasar a criação desses cargos. Se eu altero o projeto de lei e aumento a dotação orçamentária, eu estou inviabilizando a sua execução futura. Eu posso gerar, inclusive, problemas em relação à lei de responsabilidade fiscal e outras questões de natureza orçamentária. Eu posso gerar, portanto, uma crise orçamentária e uma crise fiscal no Estado. Então, por conta disso, eu tenho essa limitação. Você não pode aumentar a despesa prevista na lei que for de iniciativa reservada. Além disso, deve haver pertinência temática, porque senão eu tenho aquela questão do famoso jabuti, sabe? Que é aquela hipótese em que um parlamentar insere um determinado artigo num projeto de lei que não tem absolutamente nada a ver com a matéria nele tratada, e passado esse artigo, fica aquela coisa assim, meio sem lugar. Então, o Supremo já considerou que isso seria uma hipótese inconstitucional, tá certo? Então, nós aqui temos um segundo limite para a apresentação de emendas ao projeto de lei, quando ele é de iniciativa reservada. Tem uma decisão aqui que é muito curiosa, olha só. Essa aqui, ó. Iniciativa de competência privativa do Poder Executivo não impede a apresentação de emendas parlamentares, desde que 1. Haja identidade da matéria, pertinência temática, que eu acabei de falar. 2. Seja acompanhada da estimativa de despesa e respectiva fonte de custeio. É o que diz o artigo 63, inciso 1 da Constituição. Vamos a ele? A gente já leu o 61, a gente já leu, né, o parágrafo 1º do artigo 61, já leu o parágrafo 2º do artigo 61, agora eu quero ler o artigo 63. Professor, você não vai ler o 62? Agora não, porque o 62 diz respeito a outra espécie de norma, que é a medida provisória, que nós vamos tratar em aula futura, tá certo? Agora eu estou indo para o 63. O 63, gente, ele fala exatamente isso que eu acabei de tratar com vocês. Ele diz assim, ó, não será admitido aumento de despesa previsto nos projetos de lei de iniciativa exclusivo do presidente da República, ressalvado o disposto no 163, parágrafo 3º e 4º. E 2. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos tribunais federais e do Ministério Público. Tá? Então, é exatamente essa ressalva aqui que eu falei. Toda emenda a um projeto de lei tem que ser acompanhada da respectiva estimativa de despesa e respectiva fonte de custeio, tá certo? Porque se ela aumentar a previsão, né, de despesa, bom, essa emenda não vai ser admitida. Obviamente que nós estamos falando de determinadas leis, determinados projetos. Aquele que for reservado à iniciativa ao chefe do executivo, e o outro, aquelas que disserem respeito à organização de serviços administrativos da Câmara, do Senado e dos tribunais federais, além do Ministério Público. Perfeito? Lemos aqui o artigo 63. Joia? Vamos adiante. Tem uma discussão aqui em relação a leis orçamentárias. Eu vou apresentar isso aqui para vocês porque é uma questão relevante e atual, né? Olha aqui. Em caso de matéria orçamentária, vocês sabem que matéria orçamentária é iniciativa do chefe do executivo, né?
Se a iniciativa é do chefe... O que é isso, gente? Se a iniciativa é do chefe do executivo, significa dizer, ele vai consolidar os projetos, porque não é só o chefe do executivo que elabora a lei orçamentária. Todos os poderes elaboram suas respectivas leis, né, orçamentárias anuais e mandam, não, projetos de leis orçamentárias anuais e mandam para o executivo. O executivo consolida e manda para o legislativo. Então, Ministério Público, Defensoria, Poder Judiciário, Poder Legislativo, todos eles vão elaborar as suas respectivas propostas e o Executivo também em relação à administração pública do respectivo ente da federação. Eles vão consolidar e vão enviar para o chefe do Executivo. O chefe do Executivo não pode alterar a dotação orçamentária. Ele vai consolidar e mandar para o Legislativo. O Legislativo é que pode, eventualmente, o que está acontecendo? O mundo acabou? Está dando tanto de foguete aqui. O Executivo é que pode, eventualmente, mudar a questão em relação a essas leis, né? O Executivo, estou me desconcentrando aqui. O Legislativo é que pode, eventualmente, alterar aquilo que foi apresentado ao Executivo em relação à dotação de leis orçamentárias. Aniversário do galão. Ai, meu Deus, será que é isso mesmo? Tem isso mesmo, né? Então, veja aqui, ó. Em caso de matéria orçamentária, aqui, ó, é de iniciativa privativa do presidente. Vocês estão vendo a tela aí que eu estou compartilhando? Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar de novo. Acho que não é isso não, viu? Mas, enfim. Olha aqui, ó. É de iniciativa privativa do presidente da República, que, em relação aos demais poderes e às funções essenciais da justiça, recebe propostas advindas dos órgãos competentes, promove a consolidação do projeto como um todo e manda para o Congresso. Devem ser compatíveis com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a lei de indicar os recursos necessários para a sua implementação. Perfeito? Olha, já teve muita discussão em relação a esse assunto quando a gente estava tratando de leis de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias advindas da Defensoria Pública. Porque vocês sabem, a Defensoria Pública ela adquiriu autonomia em passado relativamente recente. E os governadores, e até mesmo o presidente da República, quando a gente estava falando da DPU, eles foram muito recalcitrantes em aceitar essa autonomia. Então, o que acontecia? A Defensoria Pública enviava os projetos para o Executivo, e o Executivo, ao invés de consolidar e mandar para o Legislativo, alterava unilateralmente aquela proposta que havia sido apresentada. Quando a gente fala de lei orçamentária aqui, a gente pode estar falando da lei, a gente pode falar, né, da lei orçamentária anual, da lei de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual. É mais comum a gente falar da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Eu estou falando de lei orçamentária no sentido amplo. Por isso a discussão da lei LDO. Olha aqui, ó, essa decisão aqui é uma decisão relevante, porque o governador do estado tinha reduzido aquilo que a Defensoria Pública tinha apresentado na sua lei de diretrizes orçamentárias. Não pode, absolutamente não pode. Ele consolida e manda para o Congresso, tá certo? O Congresso é que pode alterar, combinado? Além disso, você sabe, a lei orçamentária anual elaborada todo ano, a lei de diretrizes orçamentárias de 6 em 6 meses, a Defensoria tem que participar da elaboração desse projeto. Agora vamos à votação. Até aqui, eu estou discutindo todos os assuntos que eu tenho no meu material aqui, que eu acho relevantes e que são pertinentes em relação a essa matéria. Vocês estão conseguindo acompanhar? Talvez esteja um pouco rápido, eu confesso. Mas eu queria que vocês realmente tivessem todo esse conteúdo. Estão conseguindo acompanhar? Sim. Joia. Está bom. Está tranquilo. Então, beleza. Então, vamos seguir adiante. Olha aqui, ó. Seguindo a lógica do que eu estou falando. Ó, eu vou projetar de novo aqui uma tela. Tá? E agora eu estou aqui, ó, acabei a fase da discussão, falei de todas as peculiaridades relativas à fase da discussão, que é uma fase constitutiva porque a gente está construindo o projeto de lei. Agora eu vou passar para a fase da votação e, na sequência, para sanção ou veto. Combinado? Então, agora, votação. Bom, deixa eu voltar aqui. Votação. Meus caros, a votação, diferentemente do que acontece nas propostas de emenda à Constituição, ela respeita a seguinte lógica. Primeiro, um turno apenas. Um turno apenas. Um turno na Câmara dos Deputados e um turno no Senado Federal. Só. Não tem 2 turnos. Tá certo? Então, a aprovação de leis é muito mais fácil do que a aprovação de emendas à Constituição. Segunda peculiaridade em relação à votação.
A lei ordinária, ela exige maioria simples. Maioria simples, respeitados o quê? Respeitados para início da deliberação, né, o quórum da maioria dos presentes. Isso significa que a maioria simples ela varia conforme o número de presentes, mas que para começar a deliberação tem que ter pelo menos a maioria relativa dos presentes. A maioria absoluta, maioria absoluta não. Para iniciar a deliberação eu tenho que respeitar uma maioria. Eu sempre me confundo nessa parte, então vamos aos artigos. Bom, que artigos são esses? Deixa eu achar aqui com vocês. O primeiro artigo que eu queria ler em relação à votação é o artigo 69. Olha aqui, ó. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Lei complementar, maioria absoluta. Significa que você vai considerar o número para iniciar a deliberação, deve respeitar qual maioria? Nenhuma. Perdão, desculpa. Eu sempre me confundo nessa parte, Vitor. Então eu pedi para vocês um pouquinho de tempo, que eu vou achar aqui na Constituição. Se eu não estou enganado, é a maioria relativa dos presentes. Dos membros da casa, perdão. Presentes é a maioria relativa dos membros da casa. Mas eu vou conferir isso aqui agora. Então, o primeiro artigo que eu pedi para vocês lerem é o artigo 69, que fala da maioria absoluta dos parlamentares para aprovar lei complementar. Número fixo leva em conta o número de cabeças que integram a casa. Agora, abre para mim no artigo 47. Artigo 47. Aqui, ó. Eu errei, é a maioria absoluta. Olha só. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, maioria relativa, presente a maioria absoluta dos seus membros. Ou seja, a maioria relativa é uma maioria que varia conforme o número de pessoas presentes. Se forem 10 presentes, a maioria absoluta é 6. Se forem 30 presentes, a maioria absoluta é 16. Primeiro número inteiro, depois a metade. Mas, de acordo com o artigo 47, para que nós tenhamos a iniciativa da deliberação, nós precisamos respeitar a maioria que saia de dentro, pelo menos, da maioria absoluta. Ou seja, tem que estar presente pelo menos a maioria dos membros da casa, maioria absoluta. E desta maioria absoluta eu tirar a maioria. Beleza? A maioria relativa que vai variar. Então, só para que vocês entendam o que isso significa, aqui, ó, estou projetando para vocês duas disposições em relação à maioria relativa ou maioria simples e maioria absoluta, tá? Maioria simples é a maioria dos presentes na sessão ou na reunião. É uma maioria que varia conforme o número de presentes. Maioria absoluta é a maioria dos componentes da casa, ou seja, só leva em consideração o número de cabeças da casa. É o primeiro número depois da metade, porque não tem parlamentar pela metade, não é isso? Então, isso significa que nós temos, né, na Câmara dos Deputados, 513 deputados federais e a maioria absoluta é sempre 257. Esse seria o quórum mínimo para iniciar uma deliberação na Câmara dos Deputados, salvo o quê? Disposição constitucional em contrário. É o que diz o artigo 47. E no Senado Federal nós temos 81 senadores. Significa dizer que a maioria absoluta é o primeiro número inteiro, depois na metade, ou seja, 41. Esse é o quórum para iniciar deliberação no Senado Federal. Para aprovação de lei complementar, eu preciso de pelo menos 41 votos. Para aprovação de lei complementar, eu preciso de pelo menos 257 votos na Câmara dos Deputados. 41 votos no Senado Federal, 257 votos na Câmara dos Deputados. Tá certo? E em relação à lei ordinária, esse é o quórum para iniciar a deliberação. Eu tiro a maioria simples desse número de presentes. Quando eu tiver em 41, eu posso aprovar o quê? Por meio de 21 votos, que é a maioria dos presentes, né? E quando eu tiver 257, eu posso aprovar com 129 votos. Olha que coisa curiosa. Você pode ter aprovação de um projeto de lei com um voto apenas. Ué, como assim, professor? Você acabou de explicar que tem que ter a maioria. É porque se todo mundo anular e tiver um voto, esse é o único voto válido. Ele é a maioria. Então, você pode ter a aprovação de um projeto de lei ordinária com um voto apenas. Não tem problema. E existem matérias que, regimentalmente,
podem ser votadas pelas comissões. Você não precisa submeter a plenário. Então, obviamente que nessas matérias você não precisa respeitar esse quórum para iniciar a deliberação. Perfeito? Entenderam essa questão em relação à votação, meus caros? Sim ou não? Acho que a Sandra está com algum problema, porque ela está saindo e entrando toda hora. O que é isso? Eu não... Ah, ok. Ou eu fiquei por entender, né? Sim, joia. Então, vamos ler agora o artigo 65, que é um artigo importante quando a gente fala de votação. Artigo 65 da Constituição. Estamos quase chegando no final da aula, pessoal. Eu acho que a gente vai conseguir cumprir a nossa meta de fechar todo o projeto de lei, de iniciativa, todo o projeto, né, de lei ordinária e lei complementar, todo processo legislativo de lei ordinária e lei complementar, melhor dizendo. Então vamos lá, artigo 65. Olha só, o projeto de lei aprovado em uma casa será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar, ou arquivado se o rejeitar. Então, a casa iniciadora vota o projeto, manda para a casa revisora. Se a casa revisora aprovar, ele é mandado para sanção ou veto. Se ela rejeitar, ele é arquivado. Perfeito? Entenderam isso? Artigo 65. Olha só. Sendo o projeto emendado, se a emenda for substancial, e só se ela for substancial, o projeto volta à casa iniciadora. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que essa alteração tem que ser substancial. O que é alteração substancial? Alguém já me fez essa pergunta em sala. Não existe consenso em relação ao que seja uma alteração substancial. Isso é caso a caso e você vai ter algumas hipóteses em que muitos vão discutir, né, a constitucionalidade de um projeto que foi emendado e que foi aprovado ainda assim, e que foi enviado para sanção ou veto, e que foi sancionado, e que foi promulgado, e que foi publicado, mas sem passar de novo pela Casa Revisora. E aí a discussão vai terminar quase sempre no Congresso Nacional. Agora eu quero ler com vocês um dispositivo que é o dispositivo do artigo 66 da Constituição. Diz assim o 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República que, aquiescendo, o sancionará. Sanção é a manifestação de aquiescência do presidente da República, do chefe do executivo, né, em relação ao projeto de lei que foi aprovado no Congresso. Esse ato de aquiescência pode ser expresso ou tácito. Por quê? Porque ele tem um prazo de 15 dias para sancionar. Se ele não fizer, a sanção é tácita. Tá certo? Olha aqui, parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados a data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado os motivos do veto. O veto parcial somente abrangerá, texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, porque senão o presidente ia tirar, suprimir palavras e alterar o próprio sentido da disposição legislativa aprovada. Só o Supremo Tribunal Federal, em controle de constitucionalidade, é que pode suprimir palavras. O presidente da República, no ato de sanção ou veto, não pode. O veto é o quê? O veto é uma manifestação de discordância em relação ao conteúdo do projeto de lei que foi aprovado no Senado ou na Câmara dos Deputados, dependendo aqui, obviamente, da casa que iniciou a discussão. Em regra, começa na Câmara dos Deputados e vai para o Senado, como eu disse anteriormente. Se ele vetar, esse veto pode ser total ou parcial. E se for parcial, só de parágrafo, inciso, alínea ou artigo. Não pode ser de palavras. O veto, ele tem que ser manifesto no prazo de 15 dias. Senão, acontece o que a gente chamou de sanção tácita. E aí o projeto de lei vai ser promulgado e publicado. Tá certo? O parágrafo 2º é o que eu acabei de mencionar aqui em relação ao texto integral de artigo, parágrafo, alínea ou inciso. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente implicará sanção tácita, manifestação de aquiescência sem necessariamente uma manifestação expressa. Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta
dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. É o famoso derrubar o veto do presidente. Já ouviram falar? Já ouviram falar? Sim, né? Já ouviram falar. Para derrubar o veto, eles têm que ser... para derrubar o veto, esse veto tem que ser derrubado pelo menos o quê? Pela maioria absoluta dos deputados e senadores. E essa é uma hipótese excepcional em que as casas vão deliberar o quê? Em sessão conjunta. Tá certo? Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o